Hoje quero te ensinar uma técnica que uso várias vezes quando quero produzir algum conteúdo. A técnica consiste em produzir ou elaborar ideias logo ao acordar. Mas calma, vou te explicar melhor. Eu sou o Luciano Júnior e a técnica consiste em fazer o seguinte: ao acordar pela manhã ou após um cochilo à tarde ou à noite, você produzir ou ter alguma ideia. Por exemplo, você está precisando resolver algum problema, você dorme e assim que você acorda você tenta resolver, tenta encontrar uma solução. Ou você quer produzir, sei lá, algum conteúdo, por exemplo, um texto, um livro, você assim que você acordar, você ir lá e começar a escrever, ou tirar um cochilo e depois começar a escrever. E como eu usei isso? Eu uso justamente a técnica do acordar. Meu último livro, Os 7 Hábitos Altamente Eficazes dos Casais de Sucesso, foi criado totalmente usando essa técnica. O que eu fazia? Ao acordar pela manhã, eu fazia isso no domingo, foi o dia que eu escolhi para escrever o livro. Assim que eu acordava, eu ia direto para escrever. Eu só ia no banheiro e depois começava a escrever, e escrevendo o livro e dedicava a um capítulo, a alguma parte do livro. Então, assim que eu acordava, eu ia logo e escrevia. E por que isso? Porque ao fazer, você está num estado que se chama hipnagogia. É uma fase entre estar acordado e entre estar dormindo. É como se seu cérebro ainda estivesse com alguns resquícios da fase do sono. E é como se ele estivesse ainda meio acordado, meio dormindo. Ele nem está 100% acordado, mas também nem está 100% dormindo. Então você consegue produzir à medida que você consegue voltar ainda naquela fase do sono em que você sonha. É como se você perdesse o julgador que está na sua cabeça. Veja, todos nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E algumas técnicas chamam isso de Self 1, Self 2. O Self 1 é o seu hemisfério esquerdo. Ele é onde está a intuição, é a criatividade, é onde toda essa parte é produzida, é trabalhada no cérebro. Já o Self 2 é uma parte mais julgador, é o seu hemisfério direito. É onde está a lógica, é onde a argumentação é trabalhada. É como se ao você acordar e logo produzir uma coisa, é como se Self 2, a parte lógica da argumentação, ela se desligasse. Por quê? Porque durante o sono, basicamente, seu Self 2 ele não é utilizado muito. É mais utilizado a sua parte criativa. É onde você está na fase dos sonhos, sabe? Aqueles sonhos que você tem. É a parte criativa, a sua intuição ali atuando, sua criatividade. Então é como se o Self 1, durante o sono, ele atuasse mais. Enquanto o Self 2, a parte julgadora, a parte lógica, ela ainda está dormindo, ela dorme mais. É como se ela dormisse mais. E a informação, ela é como se passasse totalmente sem ser julgada e fosse trabalhada somente no Self 1. Ou seja, quando eu acordo e vou logo escrever, é como se eu deixasse apenas a parte do cérebro que está ligada à criatividade escrever, somente a criatividade escrevendo. A informação ela passa então sem ser julgada. Eu não escrevo lá e pergunto: será que isso é bom? Será que as pessoas vão gostar desse texto? Será que isso aqui eu posso falar disso? Será que as pessoas não vão achar muito, sei lá, que é muito elevado? Será que isso, sei lá... Sabe, eu perco essa parte, eu perco o julgador, porque o julgador ainda não está funcionando. Então é só a criatividade, é só ali a parte criativa, é como se o subconsciente, a informação que está no meu subconsciente, na parte mais profunda do meu cérebro, passasse direto para a folha de papel, sem ser julgada, sem eu pensar se aquilo é relevante ou não. Eu simplesmente vou lá e escrevo. Também servem para criar ideias, então você vai criar ideias usando somente a sua parte criativa do cérebro. Você não vai perguntar: será que essa ideia é boa? Será que as pessoas vão gostar dessa ideia? Não, porque seu cérebro, seu Self 2 ainda não está atuando. E de fato, se você for pesquisar, a hipnagogia, esse estado, ele é temporário. Então ele só no comecinho, ali, quando você acorda, sabe quando você acorda, você sente que não acordou, mas também sente que não está dormindo? Essa fase ela é temporária. Mas quando você, durante essa fase, você começa a produzir algo criativo, por exemplo, escrever um livro, escrever um texto, seu cérebro ele entra e começa a usar somente o Self 1. Ele começa a usar somente a parte criativa. E como você está, desde que você acordou, você está nesse estado de criatividade, o seu Self 2, a sua parte direta, a sua parte lógica, não está sendo utilizada. Então você usa, por mais que você passe, sei lá, 1 ou 2 horas ali, que era o que acontecia comigo, começava a escrever, passava 1 ou 2 horas no capítulo. Então é como se todo esse tempo eu passasse somente usando a parte criativa. E não estava perguntando se aquilo é relevante, se as pessoas vão gostar daquilo, se eu posso falar ou não. Ela é temporário, mas o começo já permite. Então, cochila, você pode cochilar, sabe? Quer criar uma ideia, quer escrever um livro, tira um cochilo, uns 20 minutinhos. Acordou, começa direto a escrever. Ou mesmo, dormir, assim que você acordar da sua noite de sono, começa a produzir algo criativo, algo que necessite de criatividade.
E essa técnica não surgiu do nada, vários grandes pensadores, várias grandes mentes do mundo utilizavam essa técnica. Por exemplo, Albert Einstein, Salvador Dalí, Thomas Edison. O Albert Einstein, por exemplo, tinha essa história de que ele sentava numa cadeira com os braços abertos, suspensos, segurando uma pequena pedra lisa em cada mão. Quando ele caía no sono, uma ou mais pedras, ou as duas pedras, caíam, fazendo com que ele despertasse. Como resultado do estado de hipnagogia. Einstein colhia várias inspirações para suas proposições sobre a lei da física. Então ele sentava na cadeira, começava a cochilar, segurando uma pedra. À medida que ele cochilava, as mãos dele relaxavam, a pedra caía, fazia barulho, ele acordava. Ele acordava nesse estado de hipnagogia. E aí ele começava a ter as ideias dele para as leis da física, tantas ideias que a gente conhece hoje do Einstein. Você pode fazer desse jeito ou pode simplesmente, como eu faço, acorda, vai escrever, tira um cochilo e vai fazer também, bota o despertador, sei lá, 20 minutos, assim que terminar, vai produzir. Agora, é importante frisar, use essa técnica apenas para atividades criativas. Por exemplo, escrever, pintar, para resolver ideias de problemas, para chegar à solução de um problema. Você está num problema na sua empresa, na sua vida, você não sabe como resolver no seu relacionamento. Então use essa técnica para resolver o problema, na verdade, para ter a ideia do problema. Ou atividades criativas que exijam criatividade. Escrever, eu uso, ou pintar, alguma coisa que exija criatividade. Jamais use essa técnica para atividades lógicas. Lembra que o seu cérebro lógico está desligado? Se você começar a utilizar para lógica, vai dar errado. Como, por exemplo, responder uma prova de matemática. Não use essa prova para responder uma prova de matemática, porque não vai dar certo. Ela só serve para atividades criativas. E você pode usar, por exemplo, quando você vai escrever uma redação num concurso ou no Enem, durante o rascunho. Então, sei lá, vamos dizer que você tem tempo, tá? Respondeu toda a prova, que vai necessitar de lógica. No final, você quer deixar a redação para o final. Então, uma boa dica. Pega na banca, tira um cochilo ali durante o Enem, durante o concurso, uns 15 minutinhos. Quando você acordar, vai direto para o rascunho da redação. Vai direto e escreve todo o seu texto. Claro, antes de tirar esse cochilo, lê o tema, lê o texto de apoio. Então, deixa aquilo na sua mente, tira um cochilo rápido, acordou, começa a escrever a redação. E olha, principal, você vai conseguir escrever, mas uma coisa importante frisar aqui, de novo, vão passar erros ortográficos no seu rascunho se você usar para redação. Então, use essa técnica para escrever a redação no seu rascunho, porque erros ortográficos serão inevitáveis, porque erros ortográficos são percebidos pela parte lógica e não pela parte intuitiva, pela parte criativa. Então, escreve no rascunho, terminou de escrever tudo, vai no banheiro, toma um café, se tiver como tomar café, vai no banheiro, joga uma água no rosto, acorda bem e aí volta pro rascunho e aí começa a procurar os erros ortográficos que com certeza passaram. Eu estou dizendo isso porque passaram muitos comigo lá no meu livro, mas o importante, o texto estava escrito. Era só erros, um acento que faltou, uma palavra que estava usada errada, mas o texto em si, a essência do texto estava criada usando essa técnica. E se você não acredita, você acha muito loucura essa ideia, você não acredita que ela funcione, eu te desafio, execute uma vez. Tente uma vez, durma e tente produzir algo criativo ou tire um cochilo e tente produzir e veja se funciona. Se não funcionar para você, se não der certo, esquece, finge que você nem viu esse vídeo. Mas se funcionar, compartilha com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam essa técnica e continue utilizando para produzir conteúdos criativos e para utilizar a criatividade. Porque entrar nesse estado que você ainda está dormindo, ou seja, aquela fase ainda tem resquício daquela fase do sono que você sonha, sabe? Então ainda está a parte criativa ativa, mas ao mesmo tempo você está acordado o suficiente para conseguir escrever, para conseguir pintar, para conseguir ter uma ideia. Então isso é maravilhoso. Então, se funcionar, compartilhe com seus amigos. Se não funcionar, esquece esse texto, esquece tudo que eu falei aqui para vocês, esquece esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!